Olá meu povo, aqui Joana do canal Psicoeficiente e hoje eu quero trazer para vocês um tema super legal. Hoje eu quero falar para vocês coisas que você pode fazer no momento de uma crise de ansiedade para se acalmar. Só quem já passou por uma crise de ansiedade sabe o quanto é horrível, não é mesmo? Se você já passou, você sabe. Pois é. Então fica comigo que eu quero trazer para vocês algumas técnicas de como você fazer para mudar o foco na hora da crise de ansiedade. Os sintomas físicos da ansiedade são: você sente o coração disparar, dá falta de ar, o seu corpo e as suas extremidades começam a ficar gelados, começam a tremer, você sente formigamentos, sente que vai morrer, começa a prestar atenção em partes do seu corpo que você nem sabia que existiam. Pois é, você sente um nó na garganta e começa a hiperventilar. Pois é, na primeira vez que você sente isso é horrível, parece que você vai morrer. E aí fica muito complicado, você vai para a emergência, chega lá desesperado pensando que vai morrer. E quando eles checam os seus sinais vitais está tudo normal. Pois é, né? Dá uma raiva, não é mesmo? Dá uma raiva, parece que você está mentindo, parece que você está querendo chamar atenção, não é mesmo? Pois é, mas na verdade você está extremamente angustiado. Eles te dão um remedinho, você dá uma relaxada e volta meio grogue para casa. Pois é. E às vezes você vai sentir isso numa segunda situação, numa segunda crise, em outro momento, e a angústia aumenta porque a crise de ansiedade tem a tendência de mudar os seus sintomas. Não é sempre que ela se apresenta da mesma maneira. Pessoal, é complicado pra caramba, não é mesmo? Então, a sensação é que você vai morrer. E aí começam a aparecer sintomas físicos, o seu sistema de alerta entra em ação e aí você começa a procurar sintomas. E quando encontra sintomas diferentes, você tem a certeza que está infartando. Pois é, mas você não está infartando, você está tendo uma crise de ansiedade. E a crise de ansiedade, ela vai se apresentando de formas diferentes e a sensação é aquele incômodo, a sensação é sempre a mesma, que você vai morrer, que você precisa sair correndo daquele lugar, porque a sensação é que aquele lugar está te trazendo essa sensação. Mas não acredite nisso. Essa crise, ela vai passar. Mas eu quero trazer hoje algumas dicas de como fazer isso. Como a gente faz para diminuir essa sensação horrível, mudar o foco na hora que você está tendo uma crise. Bom, uma das dicas é a seguinte: quando você está tendo uma crise de ansiedade, o seu sistema de alerta, ele faz com que você observe, você fique muito mais sensível a tudo que está acontecendo no seu corpo. E todos os seus sintomas, eles têm uma piora. Automaticamente você tem aquela sensação de que você vai morrer. E aí, nós precisamos fazer algo que é parecido com aquele processo de quando você está, por exemplo, com soluço. Já lembra quando você era criança que você começava a soluçar, alguém chegava, te dava um susto e imediatamente você parava de soluçar? Pois é. A técnica que eu quero ensinar é como se nós fôssemos enganar o sistema nervoso para que você tire o foco daqueles sentimentos e mude para o seu corpo de uma maneira diferenciada. Então, quando você está nesse momento, é importante dar um susto no seu sistema nervoso central. Como você pode fazer isso? Entrar de cabeça num banho super, hiper, mega gelado, ou colocar a cabeça ali numa vasilha com água, com gelo. Porque quando você coloca a cabeça nesse vasilhame ou debaixo do chuveiro e tem aquele choque, a sensação é que você está com os olhos, o nariz fechado e dá aquela sensação
como se você estivesse se afogando. Automaticamente o corpo precisa se compensar. Então ele tem a ideia de que ele precisa te salvar. E de que maneira ele vai fazer isso? Ele vai diminuir as batidas do seu coração. No momento da crise de ansiedade, você hiperventila e por conta disso, o teu coração começa a bater muito mais forte e é por isso que você tem aquela sensação de que você está tendo um infarto. Mas no momento que você toma aquele choque com aquela água gelada, por alguns segundos o seu sistema nervoso ele precisa tirar o foco daquela sensação horrível de dentro da crise de ansiedade e passa a focar no seu próprio organismo, de maneira que ele precise se regular aos estímulos à sua volta. Tem também a questão de que o seu corpo, ele vai registrar essa informação, né, do gelo, do frio, no seu órgão maior do corpo, que é o que? A sua pele. Então, quando você recebe esse choque, automaticamente o seu corpo precisa se regular. Um outro estímulo também bacana é quando você se deita numa cama e você coloca as pernas para cima, paralelas à parede, de maneira que a circulação ela esteja, né, de forma inversa. Isso também vai causar uma necessidade do seu corpo se acostumar àquele novo estímulo. Isso também vai obrigar o seu organismo a ter um outro funcionamento, tirando o foco daquela crise. O exercício de respiração também é uma outra maneira extremamente importante para você conseguir tirar o foco da ansiedade. Mas acredite, o exercício de respiração deve ser feito no início, quando estão começando aqueles sintomas, quando os pensamentos começam a ficar embolados, quando você começa a sentir que você não está bem, você começa a perder o eixo do corpo, começa a ficar um pouco tonto, começa a ficar com a cabeça pesada, aí é a hora de você realizar os exercícios de respiração. Caso contrário, quando você já entra na crise de fato, fica muito difícil conseguir se concentrar para realizar o exercício de respiração, que é muito importante para fazer esse mecanismo também que eu já falei anteriormente. Então, o importante é você ter em mente que é uma crise e ela vai passar. Ela tem um início, ela tem um pico e ela tem um declínio. Então, ela tem um tempo em média para acontecer e depois ela irá passar. Nós precisamos ter isso em mente. É apenas uma crise e essa crise vai passar. Como você já passou por isso em outros momentos, você já vivenciou isso, mas acredite, você vai conseguir sair dessa e você vai conseguir relaxar. É importante que você saiba que mesmo fazendo uso de medicação, mesmo fazendo terapia, pode ser que você ainda tenha a crise de ansiedade. Mas conhecendo o seu próprio corpo, identificando quando os pensamentos começam a ficar bagunçados, entendendo como o seu corpo funciona, fica mais fácil de você iniciar essas técnicas para minimizar a crise de ansiedade. Entenda que os gatilhos que trazem à tona a crise de ansiedade são gatilhos de coisas que acontecem durante o dia, são coisas do cotidiano, são questões internas. Mas quando isso acontece e que desencadeia a crise de ansiedade, você precisa ter em mente de que isso vai passar e você vai voltar a estar num estado de relaxamento. Aprender a conhecer o seu corpo e realizar essas técnicas, saber diferenciar uma crise de pânico de uma crise de ansiedade é extremamente importante para que você consiga, de uma forma comportamental, realizar os mesmos processos que a medicação realiza no seu organismo. Ou seja, é muito importante que você compreenda como esses mecanismos funcionam. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, é só você dar uma olhadinha aqui no canal. Eu tenho vídeos falando sobre a diferença entre uma coisa e outra e vai ser muito legal se você curtir, comentar, encaminhar para alguém que está passando por uma situação dessas e vai ajudar você e vai ajudar também aquela pessoa que você gosta. Não deixa de curtir, de compartilhar.
visitar o canal e ver tudo que a gente tem ali. E se você gostar do canal, deixe o seu comentário. Se você gostar dos vídeos, acompanhe a gente e envia para alguém também. Um grande beijo e até o próximo vídeo.